João Amorim Neto. Que? Você tem quantos anos, João? 7. 7 anos. Poxa. E qual a cidade que você nasceu? Brusque. Tem alguém de Brusque aí? Tem uma galera de Brusque assistindo o programa. Que Deus abençoe os brusquenses e aqueles que não são brusquenses, mas estão morando em Brusque. João, Que? nós estávamos conversando sobre isso. Qual é o homem mais forte da Bíblia? É Sansão. Sansão? Aham. E por que ele era forte? Ele fazia academia? Não. É que Musculoso. o Espírito Santo veio sobre ele. Ah, é? Aham. E quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele ficava forte? Sim. Ah, é? Então quer dizer que se o Espírito Santo vir sobre nós, nós também podemos ficar fortes? Sim. Ah, é? Então nós vamos orar a Deus, pedir que Deus mande o seu Espírito sobre nós e nós vamos ficar fortes. Mas qual era o segredo da força de Sansão? Era o Espírito Santo que dava força para ele. Mas é verdade que um dia ele ficou fraco? Sim. Por quê? Ele não comeu, ficou sem comer? Não, porque Dalila cortou o cabelo dele. Tá, mas era o cabelo dele que fazia força? Não, era o Espírito Santo. Mas por que cortou o cabelo e ele perdeu a força? Porque o cabelo era um voto que a mãe dele fez com Deus. E ele quebrou o voto. Na verdade, aí? foi a esposa dele. Ah, a Dalila. E ele quebrou o voto aí, perdeu toda a força. Aham. E é verdade que ele ficou cego? Os inimigos furaram a vista dele? Sim. Mas e como é que foi depois do fim da vida dele? Que ele ficou lá nas colunas? Como é que foi aquele negócio, aquela história? Eles chamaram Sansão para as pessoas rir dele. E daí amarraram Sansão no meio de 2 colunas. Depois Sansão orou a Deus e o Espírito Santo veio sobre ele de novo e ele despedaçou as 2 colunas. Daí caiu todo o prédio em cima deles e matou todos os inimigos. E ele morreu também? Sim. Poxa vida, que pena. História triste. Ao mesmo tempo que glorifica a Deus pelo milagre, mas ao mesmo tempo também ele morreu ali, né? Mas também ele já foi pro céu. Vamos crer que sim. Tomara que sim. Né? Ele orou a Deus, Deus ouviu a oração dele ali, então vamos crer que o irmão Sansão já está lá na glória. Agora, ô João, nessa história então é importante guardar a palavra do Senhor, né? Porque viu como é que aconteceu? Aham. E o Sansão também devia ter pedido direção de Deus para casar, casou com a mulher errada. Tu já está orando para Deus te dar a mulher certa? Mais ou menos. Eu não oro sobre isso. Eu oro para Deus tirar meu pensamento ruim e para perdoar meus pecados, as minhas falhas e abençoar o órfão e a viúva e as criancinhas da África. Muito bem. Tá, então falamos sobre o homem mais forte da Bíblia. E qual foi o homem mais sábio da Bíblia? É Salomão. Salomão? Por quê? Ele foi para a faculdade e daí ele aprendeu lá na faculdade? Não, é que ele pediu a Deus, em vez de ele pedir riquezas, que ele se tornou um rei, em vez de ele pedir riquezas, ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus ficou feliz com isso e também quis dar riquezas para ele. Ah, é? E ele Então deu. quer dizer que se eu pedir sabedoria, Deus vai me dar riqueza também? Não sei se pode ser. Mas então se eu orar pedindo sabedoria, Deus dá sabedoria? Dá. Ah, é? Muito bem, inclusive a Bíblia fala nisso, né? A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Deus dá assim com abundância. Quer sabedoria? Está pedindo sabedoria? Então eu vou te dar sabedoria com abundância. Isso é muito importante, já pensou? E, ô João, mas a Bíblia tem exemplos de homens bons, que fizeram coisas boas, mas também tem exemplos maus, né? Por exemplo, tu lembra qual foi o pior rei de Israel? Lembro. Quem foi? Começa com M. Esqueceu? Agora não tô bem lembrado. Então deixa eu te refrescar a memória. Esse rei de Israel sacrificou os próprios filhos a Baal. Tu lembra dele? Lembro, mas eu não tô lembrado do nome. Ele foi mau, acabou com a adoração a Deus. Sim. Terrível, pior rei de Israel. Manassés. Fenômeno, Manassés. Engraçado, João, que Manassés tinha um pai crente. Como é que pode? O pai dele era crente e ele ficou tão à toa, tão desse jeito, né? Então, quer dizer que os filhos têm que obedecer ao pai e seguir o exemplo bom dos pais, não é? Sim, sim. Viu como é importante? Mas se os pais foram maus... Aí os filhos não devem seguir o exemplo do pai, devem seguir o exemplo da Bíblia. Concorda?
Sim ou não? Ou se o pai não quer que o filho leia a Bíblia, ele pega a Bíblia e lê escondido. Escondido, claro. Ou sai pra casa de um amigo crente e lê a Bíblia lá. Teve um rei, ele foi moço, e ele foi considerado o rei mais amado de Israel. Davi, muito bem. E por que ele era amado? Agora eu não tô lembrado. Ele foi amado porque ele adorava a Deus, ele amava o povo, cuidava bem do povo. Sim. É verdade que Davi enfrentou algumas dificuldades, alguns gigantes, Sim. O que aconteceu na vida de Davi? Que eu lembro, ele enfrentou três grandes inimigos. Qual que foi? Um foi Golias. Sim. Outro foi um gigante de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ao total, 24 dedos. Olha só. E aquela história do leão, do urso, como é que foi? Ele enfrentou isso? Ele enfrentou um leão e um urso. Pra quê? Pra salvar o rebanho dele. Que interessante. Então, quando ele enfrentou o leão e o urso, será que Deus pensou assim, puxa, se esse rapaz, ele enfrenta um leão e um urso para salvar as ovelhinhas, então se eu colocar ele como líder do meu povo, ele também vai dar a vida pelas ovelhas que são o povo de Israel. E daí Deus colocou ele como rei. Pode ser assim. E o que Davi fazia mais além de governar? Ele era pastor de ovelhas. Sim. Mas quando ele era criança. Sim. E o que ele fazia também, que a gente leu essa semana, esses dias a gente leu dele? Ele orava a Deus. E ele também fazia salmos, ele era compositor, cantava. E tocava. Cantava e tocava. E quando nós estávamos lendo o Salmo de Davi, estava lá, Salmo ao regente de coral, Salmo de Davi. Com a melodia, não destruas. Aí como é que tu começou a cantar na mesa? Não destruas, não destruas. Com certeza não era isso que ele queria dizer, mas foi engraçado. E o Novo Testamento tem muita história linda, não tem? Tem. Tu lembra de alguma bem? Nascimento de Jesus. Oi, João, qual é a história da Bíblia que tu mais tem medo? Legião. A história de Legião. A história do homem que tinha uma legião de demônios? Por que tu tem medo daquela história? Ele morava no cemitério e pegava pedras e fazia corte no próprio corpo. E arrancava correntes. Ui, o que tinha nele que ele tinha tanta força assim? Ele tinha 6.000 demônios. Meu Pai amado. E o que Jesus fez quando chegou lá? Ele foi lá, falou com ele e tirou os demônios. Os demônios entraram nos porcos ali e os porcos se afogaram. Eles correram e se afogaram. Então quer dizer que Jesus ainda liberta as pessoas? Sim. Ele tem poder para libertar as pessoas. Qual foi o maior missionário do Novo Testamento? Essa daí tem que ser Saulo de Tarso. Saulo de Tarso? Aham. Ah, é? O que aconteceu com ele? Parece que ele andou batendo no pessoal lá, perseguindo. Como é que foi essa história? Ele perseguiu o povo cristão. Mas daí, no caminho para Damasco, Jesus falou com ele, né? Ah, é? Aham. Quando Jesus fala com a gente para de perseguir os outros? Sim. Tem que orar para Jesus falar com muita gente perseguidora aí do evangelho, né? Tá, João, e o que aconteceu nesse caminho aí de Damasco? Jesus fala com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, é? E é verdade que uma luz brilhou tão forte que ele ficou cego? Sim. Daí ele foi para onde? Voltou pro hospital? Não, foi pra Damasco. Damasco. No cavalo e na mão, né? Olha só. Aí quando ele estava lá em Damasco, é verdade que Deus falou com um crente que tinha na cidade para ir lá ver Saulo? Sim, Ananias. Ah, é? E o que Ananias falou? Não, senhor, pode deixar que eu vou lá. Foi assim? Não, ele falou, soube do mal que esse homem tem feito aos cristãos. Daí o Senhor falou com ele, né? E o que o Senhor falou para ele, tu lembra? Falou para ele, vai, porque... Este é para mim um vaso? Não. Vaso escolhido. Ah, tá. E ainda falou assim, eu ainda vou ensinar para ele, como ele deve sofrer
pelo Evangelho, né? Ele vai aprender o que é sofrer pelo Evangelho. E ele sofreu bastante mesmo. Ô João, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a Saulo. Então quer dizer que mesmo as pessoas que perseguem o Evangelho, elas podem se tornar grandes missionários? Sim. Ah, é? É o caso de Saulo, né? Tu vê que era o grande perseguidor, se tornou o grande missionário. Então nós podemos entender que nós não devemos nunca deixar as pessoas, nunca abandonar ninguém, acreditar, esse aí não tem jeito, porque tem jeito sim, para Deus. Pessoal aí de casa, tem um negócio para falar para vocês. Sim. Se vocês acham que um monte de coisa, tipo ser abandonado pelos amigos na escola só porque é de Jesus, nem vem, porque tem um sacrifício maior que esse. O sacrifício de Estevão. Deu a vida pelo Evangelho de Jesus. É verdade. Conta a história dele, pai. Sim, Estevão, ele pregou, né? Ele estava pregando, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e ele pregava muito. E os homens, os líderes maus... E os discípulos tinham que ir vagando pelo mundo para converter pessoas. Por isso, eles escolheram 7 homens para cuidar da igreja. Um desses homens era Estevão. É verdade, são os 7 diáconos da igreja. E olha que legal, naquela época. O Estevão não foi só um diácono. Ele se tornou também um grande evangelista. Porque ele pregava muito. E ele tinha tanta sabedoria de Deus, João, que ninguém conseguia encurralar ele em perguntas. Ele respondia todas. Mas eles ficaram com tanta inveja dele que denunciaram ele para as autoridades e aí chamaram ele para falar. Daí ele falou, fez um discurso mostrando que Jesus é o Salvador do mundo e que eles eram duros de coração. Quando ele falou que aquele povo era duro de coração e que o evangelho seria pregado para os gentios, eles ficaram irados e levaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele. E tu acha que quando ele foi apedrejado, ele amaldiçoou aquele povo? Não. Ele perdoou. Orou por eles. Poxa, que exemplo, né? E ele também disse, veja os céus abertos e o filho do homem sentado à direita de Deus. Olha que interessante. Mesmo morrendo apedrejado, teve uma visão do céu. Mesmo morrendo apedrejado, amou os seus adversários. Então quer dizer que nós temos que amar os nossos adversários também? Sim. Ah, é? Ou a gente pode ficar com mágoa de alguém? Não pode virar as costas para alguém? Não, viu?